experimentar ouvidos ungidos, ouvidos de eruditos. Queremos compreender o Teu falar, queremos participar de uma maneira ativa. Senhor, essa é a nossa melhor porção. Senhor, por isso estamos aqui para Te ouvir. Senhor, muito obrigado. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós entramos nesse livro maravilhoso que é Atos dos Apóstolos, né? E como nós falamos, nós não temos pressa para seguir e falar um capítulo por noite, nada disso. Pelo contrário, nós queremos extrair riquezas de acordo com aquilo que o Espírito nos fizer caminhar, né? Estou vendo aqui meu irmão Paulo Cunha, graças ao Senhor, né? Nós oramos por ele, estivemos ali na casa dele, foi muito bom, né, Paulo? E aí ele veio hoje aqui também para estar conosco aqui compartilhando essa palavra, né? O livro de Atos dos Apóstolos é como se ele fosse uma obra só junto com Lucas, porque ele foi escrito pela mesma pessoa e talvez até então eu não tinha percebido o quanto esse homem, Lucas, um médico, não sei se um judeu helenizado, né? Ou se era um grego judaizado, mas o que eu sei é que ele era muito bom, tanto na cultura grega, mas especialmente nas leis judaicas, porque toda a base daquilo que nós cremos está na antiga aliança. Todas as promessas de Deus começam na Gênese, na semeadura de todas as coisas. O Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, ali está toda a economia, todo o plano, todo o propósito de Deus derramado, ainda que de forma difícil para o nosso entendimento, né? Porque se compunham de muitos rituais, muitos formalismos, muitas observâncias, mas todas elas apontavam para um único caminho. Primeiro, elas mostravam que nós como homens, né, eu como homem sou insuficiente para chegar no padrão de Deus. E segundo, ela queria me purificar para me fazer tomar o caminho de volta para a presença de Deus. No centro da economia do Velho Testamento tinha um tabernáculo. E esse tabernáculo lá, na parte central dele, ele era composto de um átrio exterior e a parte interior era dividida em 2 compartimentos, um lugar santo e um santo dos santos. E ali o santo dos santos era o centro desse tabernáculo. E ali havia o sinal, durante o dia, por uma coluna de nuvem. Agora imagina, essa coluna saía ou chegava no santo dos santos, mas ela se espalhava e cobria toda a nação. Não sei se 2 milhões, 3 milhões de pessoas acampadas, todas elas de frente para o tabernáculo, cada 3 tribos, né? Imagine que isso aqui era o tabernáculo. Então, 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos ao oeste, 3 tribos ao leste. De costas para o inimigo e de frente para Deus. E à noite, como o deserto é muito quente durante o dia, tinha nuvem, né? Para dar um refresco para eles. E à noite o deserto é muito gelado. E aí essa nuvem se transformava numa coluna de fogo. Que povo esquisito. De costas para o inimigo, de frente para uma tenda gigante e saía uma coluna de fumaça. Essa era a economia do Velho Testamento. Alguém para escrever sobre Jesus Cristo, porque a história conta que Teófilo, segundo renomados historiadores, era um alto oficial do Império Romano, que era uma espécie de mecenas, um patrocinador. Ele bancou esse médico, né? E não devia ser barato, né? Porque médico ganha bem, né? Então, esse Lucas incursou por uma pesquisa uma investigação muito ampla, né? E muito detalhada para trazer para esse Teófilo que ele queria saber a respeito de Jesus Cristo. Não sei se ele queria saber para deter o que eles temiam como um novo reino que fosse estabelecido, porque é impressionante que mesmo os judeus, tendo todas as promessas, eles ainda esperavam um reino físico. Nós vamos ler isso aqui. Meu encargo hoje está apenas nesses primeiros 8 versículos aqui de Atos 1. E a gente vai ver que no meio de tanta coisa maravilhosa, eles vão perguntar, vem cá, será que é agora que vai restaurar o reino para Israel? Porque eles já estavam escravos. Desde que eles voltaram de Babilônia, eles nunca mais conseguiram estabelecer o reino de forma a governar todas as coisas. E na era que nós temos entre a volta do exílio babilônico e até a vinda de Cristo,
são 400 anos de silêncio, que a gente só aprende por meio da história, através, especialmente, dos livros que tem na Bíblia, a versão católica, que é 1ª e 2ª Macabeus. Judas Macabeus, essa família, ela foi prevalecente numa revolta. Por quê? Porque o tempo todo eles eram, assim como agora, né? Todo mundo quer atacar Israel, né? O Irã quer destruir Israel. Os persas, o Irã, eles não são árabes, são persas, querem destruir Israel. Mas Deus tem um propósito para essa nação. Mas na época do Império Romano eles eram escravos, então eles pensavam, o Messias vem para restaurar esse reino. E aí quando Teófilo encomenda, na verdade, sem saber, ele foi usado pelo Espírito Santo, porque Deus usa até mesmo os reis, né? Usou Ciro, usou tantos outros reis para poder restaurar as coisas dele. Então, ele aqui usa esse alto oficial, provavelmente, bancando as viagens para que ele investigasse de maneira detalhada sobre Jesus Cristo. Então, quando a gente lê o início de Atos, ele está muito ligado, relacionado ao início do Evangelho de Lucas. Em Atos, capítulo 1, os primeiros versículos 1 e 2, fala assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, o relato do Evangelho de Lucas vai desde o início, e aí se a gente pegar lá, eu não vou ler todo Lucas, nessa semana nós lemos os capítulos 1 e 2 de Lucas. É impressionante como há um detalhamento da preparação da vinda do Messias, por meio do ministério de Zacarias e sua esposa Isabel, e eles conceberam, era um casal estéril, que concebeu um filho, João Batista, e esse João Batista veio a preparar o caminho do Senhor. É interessante, a linhagem de Isabel também era da casa de Arão, que é o sacerdócio, e Zacarias, por ofício, era sacerdote. Então, era normal que o filho dele herdasse o sacerdócio. E de fato ele herdou um sacerdócio, mas não da maneira convencional, conforme a antiga aliança, porque Deus queria preparar o estabelecimento da nova aliança. Então, para onde ele levou João Batista? Quer ver? Lucas 1. Primeiro eu vou ler os versículos que mostram o que eu falei, né? Os primeiros 4 versículos de Lucas diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo. Essa palavra excelentíssimo aqui só era usada para pessoas do Império Romano de alta patente. Então isso prova que esse Teófilo era de fato alguém muito importante, e ele encomendou isso. E fala, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Agora olha que interessante, quando nasce João Batista, para onde ele vai? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Capítulo 1, versículo 80. Capítulo grande, hein, esse capítulo 1 de Lucas. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Aqui está falando de João Batista, tá? E viveu aonde? Nos desertos, até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. A gente sabe, a Bíblia nos conta que entre os nascidos de mulher, até João Batista não teve ninguém maior do que ele. Nem Davi, nem Moisés, nem Salomão, nem Abraão. Nenhum deles foi maior do que João Batista. Então esse João Batista que nasceu, assim como esses que eu citei, Abraão, Moisés, Davi, todos eles foram muito usados por Deus, mas sabe aonde que eles receberam as grandes revelações que eles tinham? Foi no deserto. Talvez você ache que a sua vida está um deserto. Talvez você ache que a sua vida está passando por uma situação que você não gostaria de passar. Mas é justamente nesse momento
nesse espaço da sua vida, nesse ambiente que o Senhor mais fala com você, o Senhor mais fala comigo. Ronaldo até pôs a mão na boca ali, porque ele deve estar lembrando, né? Algumas semanas nós trocamos uma comunhão e ele falou, eu estou passando um deserto. Eu falei, pois é, essa hora. E aí no final do deserto o Senhor encheu ele, né? Ele estava desesperado, o que eu vou falar? E realmente, muitas vezes nós pensamos assim, puxa Senhor, eu até conheço a Bíblia, mas eu preciso de algo que seja inspirado pelo Espírito. E aí é nesse ambiente de esvaziamento, porque deserto, o que tem no deserto? Tem nada, não tem nada que te atraia. Você já viu alguém falar assim, eu vou viajar de férias, vou lá para o deserto? Não, a pessoa vai para a praia, vai para um lugar bacana, vai, né? Mas eu vou para o deserto, só tem areia. Esse menino foi levado para o deserto, então já começou a mudar a direção ministerial que o Senhor tinha. Não era mais a forma como fazia o sacerdócio. Então, esse Lucas que escreveu, voltando lá para Atos, né? Esse Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas, né? O terceiro Evangelho, e também os Atos dos Apóstolos, ele era um médico, como eu falei, provavelmente ou um judeu muito helenizado, quer dizer, muito doutor em cultura grega, ou um grego muito judaizado. E qual era a relevância dele? O que é mais interessante era a fidedignidade dele ao relatar os fatos. Só esses primeiros 2 capítulos de Lucas, a gente já fica impressionado com a exatidão que ele fala. Até mesmo do encontro de Maria e Isabel, quando Maria e Isabel eram primas, né? Então ela foi visitar. E Isabel ficou grávida 6 meses antes, né? João Batista nasce 6 meses antes. E é interessante que ele conta, olha para você ver que riqueza de detalhe. Ele conta que quando Maria chega até Isabel estava grávida. E Maria estava recém-concebida, né? Aí só de Maria chegar dentro dela já estava gestando aquele que viria a ser o redentor de toda a humanidade. Aí conta que o menino dentro do ventre de Isabel se estremeceu. Isso ele conta também. Então são fatos como esse que narram exatamente até a vinda do Senhor, porque a partir de então haveria uma mudança na aliança de Deus com o homem. Não era mais segundo os rituais antigos. E aí o caminho que pavimenta isso, porque até então, mesmo aqueles que seguiram com o Senhor, eles ainda seguiam de acordo com as coisas da antiga aliança. É um fato, e assim, inúmeras vezes nós vamos ver, até mesmo nas andanças do Senhor, como homem aqui na terra, ele cumprindo cabalmente a lei da antiga aliança, a ponto dele dizer para o leproso que ele curou, assim, não conta para ninguém, não. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu vou virar um megafone aqui, vou sair contando para todo mundo o que você fez. Não fala para ninguém. Mas o que eu devo fazer então? Eu falei assim, vai lá, se apresenta ao sacerdote e cumpre os rituais de purificação conforme a lei. Ou seja, ele não avançou para o ponto que talvez nós queremos avançar já direto, né? E a gente vai ver na história da Bíblia, todos os que receberam a unção do Espírito, eles precisam aprender a caminhar de acordo com essa unção. Porque senão você avança uma parte em que Deus ainda não lhe permitiu. Moisés, quando quis fazer algo, matou um egípcio. Aí teve que ficar 40 anos no deserto. Abraão, a fome veio, aí ele já teve uma boa ideia de descer. E ainda ofereceu a mulher dele. Quantas vezes que nós erramos? Então, é necessário passar por esse período de deserto. Mesmo Paulo, como Saulo de Tarso, recém-convertido, já tinha a promessa de que ele seria um vaso escolhido para levar o nome do Senhor, mas ali em Damasco, só confusão. A cidade começou a ficar cercada porque já havia um plano para matar Paulo. E a gente sabe, Saulo na época, né? Ele teve que sair de noite, escondido dentro de um cesto. E aí quando ele chegou em Jerusalém, foi para Jerusalém, os discípulos, os apóstolos não receberam, porque estavam com medo dele. Ele falou, esse cara vai matar a gente, ele está querendo enganar, ele está fingindo que converteu para poder matar a gente. Era isso que eles pensavam. E aí ele vai embora para Cilícia, que é a terra natal dele, e ali talvez ele já pense, Deus me reprovou. E ali ele passou um período entre 10 a 11 anos, até que o Espírito Santo moveu um homem, Barnabé, para ir lá. Imagina como procurar Saulo de casa em casa. Isso está em Atos capítulo 11. E aí ele traz Saulo
para servir os irmãos na igreja, e a partir de aprender a servir os irmãos, Saulo se torna útil para o ministério. Então, é necessário passar por um período. Então, mesmo o Senhor Jesus, ele passou por esse período e foi até quando o Pai deu a ele. É por isso que a gente comumente vê sempre o Senhor orando e perguntando: Pai, devo ir? Quando ele escolheu os 12, ele passou a noite inteira orando. Cada movimento dele na terra, ele orou ao Pai e ele falava: eu só posso fazer aquilo que eu ver o Pai fazendo. Ou seja, se o Pai não revelasse para ele antes, não mostrasse, ele não poderia nada fazer. E aí, esse Evangelho do Espírito Santo, eu coloquei esse título, né? Por que isso? Porque a partir de agora, nós precisamos aprender a agir, não de acordo com um ritual. Na velha aliança, você tem um ritual, você é um sacerdote, então tem o seu turno, tem o horário que você começa, tem o horário que você termina, quais os equipamentos você deve usar, quanto de incenso você tem que colocar, qual o tempo você tem que ficar, quanto de incenso moído, quanto de incenso em barra, como você deve colocar em ordem as coisas, de que maneira você entra. Mas na nova aliança, tudo se tornou uma questão de seguir o Espírito. Agora é o Evangelho do Espírito Santo. Agora é a aliança de Deus com o homem. Agora é a hora de trazer os céus para a terra. Então Atos começa falando assim, primeiro ele fala dos mandamentos. Atos 1:2 fala mandamentos por intermédio do Espírito Santo. Será que nós estamos preparados para receber mandamentos por intermédio do Espírito Santo? Porque agora, conforme fala em 2 Coríntios, isso está gravado não com tinta em papel, mas está gravado pelo Espírito Santo no nosso interior. Então eu preciso me voltar para o interior, onde o Espírito fala, e nessa condição eu vou receber os mandamentos do Espírito Santo. E aí o Senhor começou a treinar eles também, versículo 3. A esses também, depois de ter padecido, apresentou-se vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, irmãos, a importância desses escritos, de Lucas para nós, ele mostra que a partir de João Batista e do nascimento de Jesus, estava começando uma mudança na vida daqueles que temiam a Deus. Porque Deus sempre quis se relacionar com o homem de maneira interior. Mas o pecado impedia isso. Então agora o Senhor morreu, ressuscitou e na sua ressurreição ele começa a falar novamente das coisas concernentes ao reino de Deus. Mas agora ele não fala mais no plano físico humano, agora ele fala no plano espiritual. Por isso que no princípio o Senhor fala: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. João Batista fala isso no capítulo 3 de Mateus, e depois Jesus mesmo fala em Mateus 4,17, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Mas se ele estava ali, o reino já não era chegado? Não, ainda havia necessidade de passar por um processo de redimir a humanidade, para trazer de volta o caminho que o homem perdeu em Adão. Até Adão, o homem tinha comunhão direta com Deus, todos os dias, mas o pecado construiu uma barreira intransponível, o homem não tem mais como chegar a Deus. Aí agora o Senhor quer preparar esse caminho de volta. Hebreus chega a dizer que o corpo dele rasgado abriu um caminho novo, um caminho vivo. No Velho Testamento, no Salmo 23, fala que tinha um caminho que era da sombra da morte, mas o Novo Testamento tem um caminho novo e vivo. Então, eu separei aqui 4 palavras-chave que estão nos versículos 3, no 5, no 4, no 5 e no 8. Essas palavras são o seguinte: primeiro, o reino de Deus, que está no versículo 3. A segunda palavra-chave é promessa do Pai, que está no versículo 4. Depois, no versículo 5, o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo.
E a quarta palavra é receber poder. Uma quinta seria o adendo, é ser testemunha. Eu vou falar de cada uma delas aqui. Vamos ver se o tempo está comigo aqui. Senhor Jesus. Então a primeira palavra-chave, o reino de Deus, Atos 1:3, fala que o Senhor, nesses dias que ele aparecia, 40 dias, ele falava de coisas a respeito ou concernentes ao reino de Deus. Coisas concernentes ao reino de Deus. Deus sempre quis estabelecer o seu reino. Eu já falei em Mateus 4,17, né? Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Mateus 6,10, o que fala lá? É a oração que nós conhecemos. Venha o teu reino. Mas como que o reino vem? Aí você vai para Mateus 16:18. O Senhor Jesus fala, eu edificarei a minha igreja. Mateus 16:18. Vou pôr aqui para nós. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Também eu te digo que tu... Está vendo? Não, 18, isso. E as portas do inferno, essa palavra é Hades, né? Não prevalecerão contra ela. Só que, com respeito ao reino, existe algo muito interessante. Versículo 19, coloca por favor. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Deus quer trazer o governo dele para a terra. Nos céus, quem reina? O Senhor. Mas e na terra, quem governa? Principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Quando Daniel orava, a oração dele foi ouvida de imediato, mas o príncipe da Pérsia impediu que o anjo Gabriel chegasse até Daniel para responder a oração dele. Então, durante 21 dias eles contenderam, e aí foi necessário chamar o arcanjo Miguel para que eles pudessem lograr êxito e chegar. Às vezes você ora e pensa assim, o Senhor não está respondendo a minha oração? Você sabia que o mundo espiritual tem forças espirituais do mal nas regiões celestiais para combater, para que a sua oração não chegue até o Senhor? E sabe o que é preciso para a nossa oração chegar até o Senhor? O Velho Testamento é cheio de figuras. Quando o sacerdote ia para o altar de oração, esse altar chamava como? Altar de incenso. O incenso a gente sabe que tipifica Cristo. Tanto que em Apocalipse, tanto em Apocalipse 5:8 quanto 8:5, vai falar que havia taças cheias de incenso. As taças são as orações dos santos. E o incenso que foi adicionado às orações dos santos é o Senhor Jesus. Ele que foi moído, ele que foi triturado, ele que se tornou bom perfume, porque o incenso perfumava. Então, quando nós adicionamos Cristo à nossa oração, ou seja, a nossa oração sem fé não vale nada. E a fé que eu tenho, como diz Paulo em Gálatas 2:20, e essa vida que agora eu vivo pela fé do Filho. Então, quando eu coloco Cristo na minha oração, quando eu saio de mim mesmo, quando eu aprendo a receber mandamentos do Espírito Santo, tudo muda. Até a minha oração passa a ser uma oração de fé, mas não a minha fé, mas a fé do Filho. Porque quando o Filho fala, algo acontece. Aliás, tudo acontece. Ele até disse, tudo que pedires ao Pai em meu nome. Então, não acrescentar Cristo à minha oração é não ter garantia nenhuma de resposta. Mas agora, o reino dos céus é trazido para a terra. Então, Mateus 16:19 está falando, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Quem falou dar-te-ei as chaves do reino dos céus? Quem estava falando no versículo anterior? Jesus. Quem nos dá a chave do reino dos céus? Chave serve para quê? Para abrir. Quando você quer entrar num lugar, né? A gente para, quando está viajando, a gente para no posto de gasolina, aí você quer fazer um xixi, aí você vai lá e o cara te dá uma chave para você abrir, senão você não entra. Você quer entrar no lugar, né? Você quer entrar numa casa que você alugou, você precisa da chave. Você quer entrar na presença de Deus? Você quer entrar no reino dos céus, onde Deus governa? O Senhor quer te dar as chaves do reino dos céus. Sabe para quê? Para o que for atado aqui na terra, seja também feito no céu. Por isso, irmãos, que a igreja
é a embaixada do céu na terra. 2 Coríntios 5:20 fala o quê? De sorte que somos embaixadores. Como se Deus mesmo, por nosso intermédio, rogasse aos homens para reconciliar com Deus. Irmãos, o reino de Deus é para trazer as pessoas. Houve uma redenção, essa redenção abre o caminho de volta para Deus, e há muitos ainda que não se reconciliaram com Deus, e nós precisamos estar claros disso. Eu não vou gastar o tempo falando tudo isso aqui, mas o reino, irmãos, ele não se refere apenas a um lugar, a um território, mas à soberania de Cristo. Não é um reino físico, visível aos olhos humanos, mas um reino constituído da vida divina. Deus sempre quis estabelecer esse reino. Já em Lucas, ele vai falar desse segundo item aqui, que é o versículo 4 de Atos 1. E comendo com eles, determinou-lhes que não se assentassem em Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. A segunda palavra-chave, a promessa do Pai. Essa promessa do Pai está lá em Lucas 24, versículos 36 a 49, depois os irmãos podem ler, porque a partir da ressurreição de Jesus Cristo, que a promessa do Pai ela é colocada do alto para sermos revestidos de poder. Mas isso já tinha sido falado desde o Antigo Testamento. Joel 2, 28 e 29, o Senhor tinha feito uma promessa de derramar o Espírito sobre toda a carne, até sobre os servos. E no Novo Testamento, quantas vezes o Senhor prometeu? João 14, 16, 17, João 14, 26, João 16, 7. O Senhor vai falar assim: se eu não for, o outro Consolador não virá, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco. Ou seja, às vezes a gente fala assim, o Espírito, Jesus se tornou o Espírito da vida. Na verdade, Ele sempre foi. Deus, Jesus, o Espírito Santo, sempre é a mesma coisa. Mas Jesus e Deus é a mesma coisa. Um dia Filipe perguntou assim: Jesus, mostra-nos o Pai, e isso está bom para nós. Eu falei: Filipe, há quanto tempo você tem estado aqui? Não? Quem vê a mim vê o Pai. Por isso que Paulo escreveu que nele habitava toda a plenitude da divindade, corporalmente. Ou seja, ele como um tabernáculo na terra, né? O Paulinho nos lembrou lá, foi que dia? Quinta-feira? Quinta-feira, né, que nós fomos lá? Ele compartilhou conosco, né? Quando fala que ele habitou entre nós, a melhor palavra é tabernaculou, porque habitar ainda é uma habitação física, né? Um prédio, uma casa, mas tabernáculo era móvel, você desmontava ele na medida em que a presença de Deus se movia, né? Por meio da coluna de fumaça ou da coluna de fogo, né? Aí o tabernáculo era desmontado e aí eles seguiam até onde ela parava. Jesus era esse, ele seguia até onde a presença de Deus o revelava, até onde a presença de Deus o movia. E nós, como ele, precisamos aprender a ser movidos pelo Espírito. Por isso que Atos quer nos mostrar o Evangelho do Espírito Santo. Não é a partir de regras, não é a partir de... que a gente pensa assim, a nova economia, né? O plano de Deus no Novo Testamento, então a gente quer saber todas as coisas para aprender como lidar com essa nova vida que nós recebemos. Mas não existe um manual para isso. Mas existe sim. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai experimentar que é preciso permanecer nele. Há uma intimidade tão grande de João 2, 1 João 2, 20 e 27, com João 15. João 15 fala: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Isso é João 15. 1 João 2, 20 fala: e todos vós possuís unção que vem do santo. E no versículo 27 fala que a unção que permanece em nós, que é verdadeira e não é falsa, nos ensina todas as coisas. E ela nos ensina especialmente a permanecer nele. Então, o Evangelho do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, quer nos levar a ser treinados a andar e viver no Espírito. O tempo todo
com uma percepção espiritual bem aguçada. Por isso que Lucas escreveu esse princípio aqui. Então, quando fala da promessa do Pai, era derramar isso. Outra palavra-chave, o batismo com o Espírito Santo, Atos 1:5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Irmãos, o batismo com o Espírito Santo, há muita confusão no meio cristão sobre isso, né? Mas o que é o batismo com o Espírito Santo? É ser revestido de poder. Talvez é muito fácil a gente olhar muito a questão da vida interior e a gente se encanta muito com vários autores que escreveram sobre vida interior. E às vezes a gente chega até mesmo a ser enganado que, bom, desde que eu esteja interiormente bem, está tudo bem. Não, irmãos. Deus ainda quer te revestir de poder. Na semana passada isso ficou claro para nós, tanto no sábado quanto no domingo. Deus quer te dar poder. Deus quer que você use esse poder. Porque Deus precisa estabelecer algo aqui na terra que não é tão simplesmente edificar paredes, muito mais do que isso, é estabelecer pessoas que sejam governadas pela vida de Deus. Olha que desafio! Como é que faz isso, irmão? Impossível. Então, só o poder que vem do alto, nos revestindo, é que nos dá a capacidade de sermos testemunhas, que é a próxima palavra-chave, né? Poder e testemunho. Então, esse batismo com o Espírito Santo, ele vai para uma outra palavra-chave. Só que eu quero fazer um parêntese aqui, porque esses versículos 6 e 7 de Atos 1, é como se fosse um parêntese. O Senhor está falando o tempo todo sobre essa dimensão espiritual, mas aí eles voltam para o lado físico. Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo que restaures o reino a Israel? Irmão, se você quiser anotar, eu vou só citar, porque senão não vai dar tempo de ler tudo. Deus realmente havia prometido um reino para Israel. Mas isso está de acordo com a exclusiva autoridade de Deus, que ele vai falar no versículo seguinte. Então, Isaías 49, versículos 8, 9, pode ler todos esses versículos até o 22, 23, Jeremias 23, 3 e 4, Jeremias 33, 6 e 9, Amós, que é um livro que você vai ter dificuldade de achar no Velho Testamento, capítulo 9, versículos 11 a 15, vai falar sobre isso. 2 Pedro 3, de 1 a 13, especialmente o versículo 9, Deuteronômio 29 e 29, vai falar isso também, porque quando fala assim, eles perguntam sobre o reino de Israel, o versículo 7 de Atos 1 fala assim: respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E Deuteronômio 29, 29, eu tenho certeza que o Paulinho fala de cor. As coisas, pode falar, as coisas encobertas pertencem ao nosso Deus, e as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Não adianta eu ficar insistindo com Deus para algo que Ele não vai me dar. Lembra que eu falei que no início, Jesus, até mesmo como homem, Ele não ultrapassou o limite que o Espírito estabeleceu? Porque Ele também estava sujeito ao Pai. Então, quando Ele curou o leproso, o Pai falou assim: deixa ainda que o rito da velha aliança seja praticado. Então, o leproso foi até o sacerdote. Jesus falou: vai lá no sacerdote, cumpre os rituais de purificação. Talvez para nós seja muito difícil, porque às vezes a gente quer fazer um negócio, mas é o tempo de Deus? Ou é apenas a minha vontade? Ou é apenas o meu ímpeto natural? Quem era assim dos 12? Pedro não era esse impetuoso? Que queria passar na frente, queria, cortou a orelha do soldado. Seu mestre paga imposto? Paga! Saia respondendo, saia fazendo tudo, mas ele foi surpreendido na parte mais dura. Talvez ele fosse se suicidar como Judas fez. Só que diferente de Judas, Judas teve remorso e se suicidou. Pedro, quando negou o Senhor, é uma espécie de traição também. Ele jurou para o Senhor, ele falou assim: todos podem te trair, menos eu vou com o Senhor até para a morte. Ele falou assim: Pedro, eu orei por você essa noite, Satanás estava querendo te peneirar igual o trigo. Agora eu vou te falar, lembra disso. Antes que o galo cante, você já vai ter me negado 3 vezes. E aquilo tornou Pedro tão amargurado, que quando ele ressuscitou, ele fala assim: dizei a todos, que eu ressuscitei, e a Pedro. Ele citou nominalmente Pedro.
Já pensou? Pedro arrependido, se ele não se arrependesse de fato, mas tivesse remorso, como foi o caso de Judas, ele teria se suicidado também. Nós não podemos passar à frente daquilo que Deus determinou. Então, quanto aos tempos e às épocas, que fala aqui o versículo 7. Também vou citar alguns versículos aqui. Romanos 16, 25. 1 Coríntios 2, 7. Efésios 1, 4. Todos esses versículos eles vão falar da presciência de Deus, que desde a eternidade Deus estabeleceu, desde antes da fundação do mundo Deus já escolheu, que nos tempos eternos Deus já tinha isso. Então não compete a nós saber com exatidão que dia e que hora que é isso, até mesmo na volta do Senhor, Mateus 24, se eu não me engano é o versículo 36, eu até anotei aqui, ele vai falar a mesma coisa, Mateus 25, 34, depois, também próximo da morte do Senhor, vai falar de novo sobre os tempos eternos. Então, isso aqui, irmãos, é um parêntese, porque era como se fosse um cheque, uma parada para um pit stop, deixa eu ver se está tudo ok aqui, vou conferir tudo. Eles ainda estavam esperando um reino físico. Será que nós estamos esperando que as coisas melhorem para a gente, ficar tudo bem? Será que nós ainda não entendemos que é para sermos guiados pelo Espírito? Sim, de um lado o Espírito habita interiormente. E aí vamos falar disso aqui agora, Vamos voltar lá. Versículo 8, o mais importante aqui. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então a descida do Espírito Santo é para recebermos poder e sermos testemunhas. A palavra aqui é mártir, no sentido de experiência com aquilo que eu estou falando. Significa que eu vi, eu senti. Não é simplesmente falar do Evangelho que me cativou porque foi belo, mas é de algo que tem mudado a minha vida, de uma pessoa que tem aparecido para mim, na minha leitura bíblica, na oração, na comunhão com os irmãos, o Senhor realmente apareceu para mim, e aí quando eu prego o Evangelho, eu sou uma testemunha daquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Então quando eu falo as Escrituras, elas não vêm apenas com a letra, mas elas vêm carregadas com o Espírito que está me guiando, porque agora a experiência pertence também a mim. Está vendo a diferença? Então receber poder, irmãos, é receber não apenas da unção exterior, mas a capacidade exterior, como se fosse, em Efésios 6:11 fala da armadura de Deus, Portanto, revestivos de toda a armadura de Deus. Esse é o poder. Para quê? Para poder resistir, porque ele fala que nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados, potestades. São forças espirituais do mal, é invisível para nós. Então receber poder é uma capacitação que Deus dá para os seus filhos, visando o cumprimento do seu propósito. Há muita confusão no meio cristão sobre esse tema, mas o propósito do poder é para esse Evangelho que edifica a igreja. O Evangelho, irmãos, ele edifica a igreja. O Evangelho, ele produz um edifício, ele produz uma habitação para Deus, ele cria uma família de Deus. Não há outro livro como Efésios na Bíblia para falar tanto sobre a igreja. No capítulo 1 ele vai falar, versículos finais, para ser o cabeça sobre todas as coisas, Cristo, ele deu Cristo para a igreja, a qual é o seu corpo, que é a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Aí no capítulo 2, lá no final, ele fala que nós não somos mais errantes, nós não somos mais peregrinos, forasteiros, mas somos concidadãos dos santos e somos da família de Deus. Versículo 19, depois fala que nós somos o quê? Edifício de Deus, santuário de Deus, estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então tudo isso se refere à igreja. Efésios 3, olha que interessante. Uma vez que a igreja está sendo edificada, o que acontece? Efésios 3:10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Talvez, até hoje Satanás tem zombado, dizendo assim, eu controlo tudo. E essa zombaria dele e a audácia dele, sabe até que ponto vai? Até o ponto de tentar seduzir o próprio
filho de Deus. Se você prostrar aqui, está vendo? Levou ele para um lugar bem alto, está vendo? Todos os reinos da terra, tudo meu. Se você se prostrar e me adorar, eu te dou todos os reinos, porque é tudo meu. Se ele não poupou o próprio filho, você acha que ele vai fazer o que comigo e com você? Quais as ofertas que ele vai te dar? Em troca desse poder. Porque ou você tem o revestimento de poder que vem do alto, a vida interior você não vai perder, irmão. A vida interior, o espírito que habita essencialmente, como essa bebida que eu acabei de tomar, né? João 7,37 não fala? O que fala lá? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e clamou: quem tem sede, vem a mim beber. Ué, mas no meio da festa? O último dia devia ser o dia que eles já tinham mais bebido. No entanto, os homens estavam bebendo as coisas dessa terra. Ainda não tinham bebido a bebida espiritual. 1 Coríntios 12 fala que a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então o Espírito que habita interiormente, que é essencial para a nossa vida, é esse beber. E isso nunca vai ser tirado de você. Mas o Espírito de poder, aquele que te livra do pecado, aquele que te capacita a apresentar o Evangelho, aquele que faz com que famílias venham para a igreja, não é vir para esse lugar físico, não. Vir para a igreja é fazer parte do corpo de Cristo. Esse poder, ele custa uma troca. Porque Satanás tem as ofertas dele. E as ofertas dele, tem algumas que são bem legítimas, que dizem respeito à formação de um homem, de estudo, de trabalho, até mesmo do seu lazer pessoal. Você precisa desopilar, desestressar, desabafar. Mas em algumas situações é necessário o chamado jejum. E a gente acha que jejum é só deixar de comer. Essa parte também talvez seja mais fácil. O mais difícil é na hora que tem as ofertas sobre coisas que levam embora aquilo que Deus tinha preparado para mim. Eu não estava lá na hora em que o Senhor queria me dar. Sabe aquele jovem rico? Procurou Jesus e falou assim: o que eu tenho que fazer para herdar o reino? Aí ele falou os 10 mandamentos. Isso tudo aí eu já observo. Então uma coisa ainda te falta. Nessa hora da troca, de deixar de lado aquilo que é mais precioso para nós, porque ao contrário desse jovem rico, havia um homem muito rico chamado Zaqueu, que espontaneamente, quando tocou no Senhor, ele percebeu que se ele quisesse servir o Senhor, ele precisava se livrar de tudo aquilo que o corrompeu pela vida inteira, e isso estava ligado ao dinheiro que ele amava tanto. Ele amava tanto o dinheiro que ele extorquiu muita gente, e ele sabia que ele extorquiu tanta gente que ele resolveu restituir 4 vezes mais, e queria ainda dar metade do que ele possuía. Só que, se eu fizer tudo isso e não tiver amor, de nada adiantará, nada serei. Ou seja, se eu não receber o poder, fazer isso por fazer, não diz nada. Então recebereis poder para ser testemunhas. Aqui em Atos 1, o testemunho, irmãos, é uma questão de presença. Porque quando fala ser testemunhas, onde? Primeiro, na localidade chamada Jerusalém, aonde o Senhor começou o ministério dele e aonde eles queriam matá-lo. Mas depois expandir para toda a região da Judéia, depois expandir ainda mais para Samaria e até os confins da terra, onde estamos nós hoje. Então, a cidade de Belo Horizonte, não importa quantos irmãos tenha em Belo Horizonte, mas quantos deles têm clareza acerca de que o desejo de Deus é o seu reino e a expressão prática desse reino aqui na terra chama igreja, irmão, não tem outra coisa. Você não vai ver no Novo Testamento, lá no final em Apocalipse, o Espírito diz, vem, não, é o Espírito e a noiva. Grande esse mistério, Efésios 5,32, mas eu me refiro a Cristo e só? Não, Cristo e a igreja. Irmãos, não é uma questão de Macintosh, de Spurgeon, de Watchman Nee, nada disso. É Bíblia. Quem diz isso é a palavra de Deus. Ser testemunha é outra palavra-chave aqui, e tem esse aspecto.
Se de um lado, esse Espírito essencial que eu falei, que habita em mim e me supre com Cristo, eu ainda preciso do Espírito econômico. Por que eu estou usando essa palavra? Eu até mandei um negócio para alguns irmãos hoje. Eu usei um dicionário internacional de teologia, porque o léxico de Strong, onde tem as palavras do grego, aramaico, hebraico, ainda é pouco. Mas ali no dicionário amplifica, para você conhecer a origem dessa palavra. Por que Deus usou no Novo Testamento a palavra economia? Porque é formada de duas terminologias. Uma é nomos, que é norma, regra, lei, e a outra é oiko, que é casa. Casa não no sentido físico, é casa espiritual, que é a igreja. Deus se preocupa com a sua casa. No Antigo Testamento, o Senhor perguntou em Isaías 61, que casa me edificareis vós? O céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés, que casa me edificareis vós? E em Zacarias 12:1 ele revela para outro profeta, fala o Senhor, o que estendeu o céu, onde é o trono, fundou a terra, onde é o estrado dos pés, e formou o espírito do homem dentro dele, que é a habitação de Deus no espírito. Mas Deus não quer habitar apenas em um servo. Talvez algumas pessoas acham que há um servo de Deus que deve ser seguido. Não, irmãos. A igreja só tem um servo, que é Cristo, e todos nós bebemos desse mesmo Espírito, todos nós recebemos. Mas por que alguns irmãos, então, alcançam certa proeminência? É porque na hora da proposta, qual que você vai aceitar? A proposta do Espírito que quer te revestir de poder, ou a proposta dessa terra que quer te revestir de coisas aqui da terra? Talvez você possa ser um nobre aqui na terra, talvez você possa ter muitas coisas, mas e aí? A proposta do Senhor é Gálatas 1:24. Acabou meu tempo. Nunca dá para falar tudo. Colossenses 1:24, para a gente encerrar. Essa é a proposta do Senhor para nós. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por... Quem é vós aqui? Quem é esse vós? É a igreja, irmãos. Mas não é a igreja lá de Piracicaba, onde eu vou de vez em quando. Nem lá de Salvador, tem uma filha que mora lá. Nem é do Rio de Janeiro. É a igreja que está na sua cidade, onde você convive com os irmãos, onde você pode servi-los, onde a unção fala para você servir esses irmãos. E também, esporadicamente, de acordo com a unção do Espírito, né? O Senhor pode te chamar para servir em algumas outras localidades, viajar, fazer missões. Assim como Paulo recebeu o chamado do varão da Macedônia, passa a Macedônia e ajuda-nos. De vez em quando tem uns irmãos que também nos chamam, como nós também chamamos outros irmãos para virem nos ajudar. Isso é a igreja. Então, quando ele fala, me regozijo por vós, olha o que fala, e preencho o que resta das aflições de Cristo. Por isso que a palavra testemunha é mártir. E essas aflições de Cristo são na minha carne. Por que carne, irmãos? Porque o nosso corpo físico demanda para a nossa alma o que nos traz prazer, o que nos traz contentamento, o que nos traz realização. É o nosso corpo físico. Uma pessoa doente, uma pessoa em coma no hospital, ela não tem manifestação de desejo da alma. Mas uma pessoa cheia de vigor físico, ela quer ser jogador de futebol, ela quer ser um grande empresário, ela quer ser isso, quer ser aquilo, quer ter uma casa, quer criar bem os filhos. Sabe quem demanda isso? Sinto muito em te dizer, mas é a nossa carne. Ela que demanda isso. Mas Paulo um dia descobriu que era muito melhor partir e estar com o Senhor. Por isso ele fala, eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu, que é o quê? Então, irmãos, o Evangelho do Espírito Santo, ele vai te enquadrar num caminho. Primeiro, ouvir o que o Espírito Santo diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, mas ele não fala para você, fala para as igrejas. Mas eu faço parte da igreja, então também vou ouvir. Mas ele vai te encaminhar nisso. Você vai ver que todo o desenvolvimento, o derramamento do Espírito de poder, ele trazia duas coisas. Primeiro, esse Espírito derramado, ele permitiu com que tudo que era relacionado à igreja nascente ali, nos princípios, a gente vai ver Jerusalém, vai ver as igrejas de Sencreia, Roma, Antioquia, vai ver tudo isso.
Mas até hoje, esse Cristo ascendido, semana passada o Ronaldo falou do Cristo ascendido, esse Cristo ascendido, como um sacerdote que trabalha o tempo todo, toda vez que você recebe poder, ele já está de pé, porque foi a partir de você invocá-lo. Nós cantamos vários hinos falando, né? Invocar o Senhor. Quando eu invoco o Senhor e ele percebe que o meu coração está disposto a negar a mim mesmo, tomar a cruz, aí ele se levanta, me reveste de poder e ele fala: vai que eu te garanto. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Jesus é o Senhor, irmãos. Eu separei muita coisa para falar, mas o tempo é impossível. O Herbert também tem um espírito amanhã. Completa, né? É você amanhã? Complete. E os irmãos, por favor, em pequenos grupos, vamos ter comunhão e depois a gente fala um pouco mais aqui na frente. Jesus é o Senhor.